Vivo no programa Ponto a Ponto, direto da Feira do Livro de Porto Alegre. E agora o meu entrevistado é Jason Karnal. Tudo bem, Jason? Tudo bem, Roberta. Muito obrigado aí pelo convite. Que bacana essa iniciativa de levar a Feira do Livro para o Facebook, de certa forma, né? Sim. Através de atrações ao vivo e de conhecer mais de perto o pensamento dos autores e depois o público poder buscar isso no livro, né? Obrigada. Bom, mas olha só, hoje o lançamento do teu livro, né? 14h30, encerrou-se 16 horas a palestra no Santander Cultural. E esse aqui é o teu segundo livro? É o segundo livro, eu brinco, a gente estava brincando até agora na palestra, que a gente está quase fazendo uma franquia, tipo Velozes e Furiosos, Rambo 1, 2, 3, Rock, que também vai do 1 a 7, mais ou menos por aí. Porque em 2014 a gente lançou o nosso primeiro livro, eu estou falando a gente porque foi o Coronel Rodolfo Pacheco e eu, Jason Karnal, que chamava-se O Negociador de Reféns. Daí um livro-reportagem em que a gente mostrava bastidores numa linguagem que eu gosto, que é a linguagem literária. Pesquisar em processos judiciais, fazer entrevistas, conhecer os bastidores, mas numa linguagem que eu gosto de ler, livros policiais ali, eu gosto de Raymond Chandler, que na época inspirou muitos filmes daquele estilo noir, em preto e branco, de detetive, aquelas coisas, Agatha Christie, tudo mais ou menos por essa linha. E o livro se chamava O Negociador de Reféns. A gente trazia a história do motim de 1994. Tu não deve conhecer. Não, eu era pequenininha. Eu também... entre 7 e 9 de julho de 1994, ocorreu um motim muito assim, parou a cidade, foi notícia no Jornal Nacional, porque criminosos fizeram uma rebelião no Presídio Central, ali na zona leste de Porto Alegre, e fizeram 27 reféns, e negociaram com as autoridades que eles queriam nada menos que carros para fugir de dentro do presídio para escapar. E eles ganharam esses carros. Imagina como é que ficou a noite de Porto Alegre, a noite mais fria, era um inverno brabo. Sabe o que eu estava fazendo? Eu não era nem de perto jornalista na época. Eu me lembro de estar na rua João Teles, na esquina, dentro do carro da minha mãe, com o meu irmão. A gente estava escutando o rádio e passando a notícia do que estava ocorrendo para cuidar, evitar a tal zona da cidade, porque eu ia numa festa, na época era o israelita, era tipo um salão assim, tinha várias festas, e toda hora passando aquele helicóptero, tudo. Enfim, era isso. E em paralelo, o que estava ocorrendo efetivamente da ocorrência? Eles saíram com os carros, e o Melara, no meio do caminho, ele e mais outros criminosos, pararam um taxista, e obrigaram o taxi, entraram dentro do táxi, abandonaram aquele outro carro e seguiram em direção ao Hotel Plaza São Rafael, no centro de Porto Alegre. Aí o Melara disse assim, pro taxista: vamos até o Plaza São Rafael. Ele, beleza, chegou na frente do Plaza São Rafael, o taxista ia abrir a porta para ele sair. Ele disse: não, tu não tá entendendo, eu quero que tu entre no Plaza. Como, de carro? De carro, toca... Ele falou um palavrão daí, né? Sim. Aí o taxista acelerou e aquela porta principal ali do hotel mais luxuoso na época recebeu porta dentro e foi parar no tapete principal ali da recepção o táxi, que quebrou, botou porta dentro. O táxi foi para lá e os bandidos saíram, deu troca de tiros. E aí por 14 horas ficaram num determinado espaço lá chamado CPD, que era do processamento de dados, onde ficavam os computadores na época que geriam todo o sistema do hotel. Ficaram 2 criminosos, Melara e Fernandinho, e mais 3 reféns. E aí que entra o papel do negociador de reféns. Entendi. Que é tentar convencer os criminosos perigosos a libertar os reféns sãos e salvos, a partir de um nível de diálogo, de convencimento. Na verdade, existe uma pessoa que faz isso, que é o negociador de reféns. Existe uma pessoa que faz essa negociação e essa figura ela foi mudando conforme foi evoluindo a própria estrutura dentro da Brigada Militar.
Hoje essa Sim. pessoa, ela estuda um pouco de psicologia, um pouco de anatomia, ela entende de armamento, ela precisa ser testada porque o nível de diálogo com um criminoso numa situação caótica é bem diferente do que a gente está tendo agora, né? Né, eu imagino. É um querendo assustar o outro e uma das partes tem que estar sensata, pensando com técnica, que é um verdadeiro jogo de xadrez, assim. Claro. O negociador, ele precisa antever as jogadas do criminoso. E tem uma pessoa especializada nisso, mas é uma equipe toda. Às vezes a gente vê nos filmes, né? Sim. Uma única pessoa ali na frente, mas tem todo um aparato ali se comunicando para salvar reféns, né? Tá, mas Jason, tu é jornalista, né? Sou, com muito de orgulho. formação. E tu trabalha no Diário de Canoas, inclusive, né? Trabalho, sou repórter, o dia a dia. E o que fez com que tu tomasse a iniciativa de virar escritor? Porque já é teu segundo livro. Meu segundo livro. Eu participei de algumas outras coletâneas também. O que me chamou a atenção para escrever, na verdade, foi quando eu, no meio do curso de jornalismo, para o final, eu comecei a gostar bastante de jornalismo literário. Tinha umas revistas antigas, vamos chamar assim, ó, a avó da revista Veja chamava-se Revista Realidade. Era uma revista que ela era coberta de textos, assim, não era esse monte de fotos que tem hoje. Era muito texto. E qual era a graça dos textos daquela revista? É que o repórter, ele não mostrava só o que todo mundo via. Ele queria conversar com aquele personagem, queria saber por que ela tomou determinada atitude, o que ocorreu, o ambiente em que estava ali o personagem, como é que ele era frio, era calor, era tenso, não era? Era quase um romance a partir de fatos reais. É uma escola americana de jornalismo literário. E foi isso que me motivou quando eu compreendi que ser jornalista, acima de tudo, é contar histórias. Passei digamos assim, as entrevistas que eu comecei a fazer, eu comecei a perceber que eu tinha que buscar isso. Uma dessas entrevistas foi com o Coronel Rodolfo Pacheco. E eu achei muito interessante tudo que ele falou, assim, o fato de ser um policial desarmado, e que tinha que utilizar uma série de recursos psicológicos, de diálogo, para poder demover um criminoso violento que estava armado, ameaçando uma vítima, e que, na grande maioria das vezes, ele obtinha sucesso através da palavra. E também, o que me chamou bastante atenção quando eu entrevistei o Rodolfo Pacheco, para um jornalista foi fantástico, porque acho que os grandes episódios relativos a cárcere privado foi ele que negociou na época, então entre os anos 90 e 2000. O episódio do motim de 94, do Plaza, do táxi do Melara, esse que a gente estava falando agora. Em 2002 você deve te lembrar, vamos ver. Vamos ver. O sequestro do Lotação 350, na frente do Colégio Instituto de Educação. Um cara encapuzado sequestrou um Lotação e mais 10 reféns e ficou 27 horas ali dentro, ameaçando matar os reféns, se matar. Também era o Coronel Rodolfo Pacheco. Em um episódio específico, em uma rádio aqui de Porto Alegre, também em 2002, em que o personagem Kran, ele estava vestido que nem um roqueiro, tipo Alice Cooper, assim, cabelo, maquiagem, tudo preto, entrou na rádio com uma arma e com o CD dele, chamado As Fases da Vida. Como ele não conseguia tocar, porque as rádios eram muito fechadas, enfim, tem aquela questão comercial, de promoção, ele achou que o atalho para ele conseguir fazer sucesso era colocar uma arma na cabeça do radialista e obrigá-lo a tocar todo o CD. E ele tocou todo o CD ao vivo e as pessoas ouviram isso em 2002, aqui em Porto Alegre. Olha só, eu não sabia disso. Exatamente, é um episódio em que também daí teve E daí a negociação. esse Melara, ele chegou e também negociou esse caso. O Rodolfo Pacheco, né? Ah, daí foi o Pacheco. O Melara, em 2002, ele já estava... Se não estava preso, o criminoso Melara, ele devia estar foragido e viria a morrer em 2004, em Ivoti, cheio de balas, na verdade. Ele morreu de uma forma bem complicada e assim acabou a história do bandido celebridade, do maior naquele período, entre anos 80, 90 e 2000. Esse episódio de 2002, o Coronel Rodolfo Pacheco, ele negociou por telefone.
todo o estúdio esse de rádio, ele tem, chama-se aquário, aquela parte onde fica com fone de ouvido e tocando o CD, é o aquário. Na outra lado, no lado de fora da porta, estava todo o aparato do GAT, da Brigada Militar, e o Coronel Rodolfo Pacheco tentando convencer, e o cara dizendo, só vou tocar mais uma música. Daí o Coronel, mesmo não gostando da música, o Coronel falou na palestra hoje que a música era muito ruim, aí o Coronel não é crítico musical, então não quer dizer. Tá, e como começou essa relação com o Coronel Pacheco? Porque tu começou entrevistando ele. Comecei Foi ali entrevistando que surgiu ele. A ideia do livro. Em 2007 surgiu a ideia do livro a partir de uma entrevista com ele. Em 2013, por circunstâncias locais lá do município, de cobertura do Diário de Canoas, acho que ele era secretário da Defesa Civil na época, a gente acabou conversando e se lembrando daquele período. Só que daí eu já era um jornalista formado, já tinha alguma experiência, já tinha noção do que eu poderia contribuir em termos de narrativa, e a gente, vamos fazer esse projeto independente, vamos unir assim, esforços para publicar esse livro, vamos. Eu disse assim, só que com uma grande condição, eu não sou policial, eu sou jornalista. Então o que o jornalista ele tem que fazer? Eu tenho que ouvir tudo que ele me relatou, mas eu também tenho que buscar outras fontes. Eu fui atrás de processos judiciais, atrás de reféns, que foi a parte que eu digo que eu fui o negociador, foi a parte dos dos reféns. Porque anos passados, né, eu pedia para que as pessoas relembrassem o pior dia da vida delas. E eu acho que eu obtive sucesso pela seriedade do trabalho, assim, mostrar que isso seria importante. Mas esse livro ali, ele é continuidade praticamente do primeiro livro. Ele é a continuidade do primeiro. A gente deliberadamente optou por manter o mesmo nome e fazer uma pequena alteração. O primeiro era O Negociador de Reféns, porque era só o Rodolfo Pacheco. Esse aqui é o Rodolfo Pacheco. Esse é o Rodolfo Pacheco. Posso mostrar ele? Nativa, pode, Esse aqui é o ele vai Rodolfo ficar feliz. Pacheco, também autor do livro. Autor do livro. Ele tem uma habilidade fantástica de comunicação, e ele realmente é uma pessoa muito objetiva na maneira de conduzir, e foi muito interessante assim a construção do livro, porque ele tem aquele pensamento da formação militar e eu tenho do jornalista. Sim. E ninguém precisou abrir mão necessariamente das suas visões para trabalhar em conjunto. Acho que isso foi o mais positivo, assim. Sim, mas esse livro ele tem um formato de que gênero? Eu chamo ele chamo ele como livro-reportagem, estilo jornalismo literário. Mas ele é uma narrativa? Ele tem vários... Ele tem uma narrativa, por exemplo, aqui, ó. Eu poderia ter começado no ano de 1999, ocorreu um motim, uma rebelião na FEBEM, que morreu um monitor, mas eu começo assim. Vila Cruzeiro, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Instituto Juvenil Masculino, IJM. Adolescentes infratores feito abutres grasnam entre as grades. Espalham as asas, exibem-se ainda mais temíveis na rapinagem suja. Como uma alcateia de hienas disputam em volta do cadáver. Fumaça de maconha, cheiro de urina e fezes. Para ambientar que foi uma situação surreal para os reféns, porque muitos eram monitores, eram agentes ali que estavam cuidando dos adolescentes infratores, foram feitos reféns e levados para uma determinada ala da FEBEM na época, e tinha morrido um monitor, e o monitor estava ali, né, e a polícia não podia entrar para fazer o resgate, e ocorreu a negociação num ambiente caótico. Sim. A reportagem normalmente ela é objetiva, a gente vai contar o dia, o que aconteceu, claro, tantos reféns, mas mostrar como é que é lá dentro. É mais difícil do que parece, na verdade. Eu imagino. No Lotação era horrível. No Lotação era horrível, imagina 27 horas dentro de uma lotação, passando fome, o relato de reféns que ficaram com problema nas costas, pessoas que fumavam, não tinham cigarro, pessoas que tinham problema de pressão, daí tinham que negociar abstinência de absolutamente tudo. Exato, né? E todas as questões fisiológicas, humanas, o extremo dessa experiência eu também quis mostrar aqui no livro. Então, na verdade, é um livro dividido em vários relatos, várias reportagens. Sim, são várias reportagens. Com um tom mais literário. Exatamente, usando essa... Porque eu me lembrei até uma das coisas que eu estava lendo esses dias, do Platão, se eu não me engano, no livro A República.
ele ficava tirando o Homero para bobo, o Homero, o autor da Ilíada e da Odisseia, dizendo assim: o Homero faz simulacros, ou seja, o Homero ele não sabe fazer as coisas, ele só sabe olhar para uma coisa e escrever sobre aquela coisa, e mal ainda. Por que o Homero escreve mal? Porque ele não sabe nada sobre tática militar, ele não tem ninguém que seja discípula dele, né? Não tem nenhum discípulo, não tem nada, então resumindo, ele só faz simulacros. E eu achei, pô, só faz simulacros. Aí quando a gente vai ver em perspectiva histórica, o Homero, ele deixou em 2 livros atribuídos a ele a possibilidade de que a gente entenda hoje como era aquela civilização antiga da Grécia, como eles viviam e como a poesia foi se desenvolvendo. Então esse é o trabalho do escritor, eu não preciso atirar, eu não sei atirar, até pretendo, por curiosidade, de repente, fazer um curso de tiro, aproveitar o conhecimento dos colegas, mas a gente não precisa exatamente, a gente precisa ter essa capacidade de conversar, extrair, pesquisar e transformar tudo isso numa violência simbólica, diríamos assim. Tá aí agora um próximo projeto, qual é a ideia? Tem alguma coisa já em mente? Porque... O pessoal perguntou se eu vou fazer os Negociadores de Reféns a missão, mas eu acho que... uma trilogia. Uma trilogia, acho que é mais uma brincadeira. Sobre esse assunto, me fascinou mesmo a experiência extrema dos reféns. Sabe o que me lembra muito, conversando contigo? Rubem Fonseca. Sim. Porque assim, tem um livro de contos que cada conto que tu lê, tu fica naquela sensação de desgaste absurdo, como se tu realmente tivesse vivenciado. O Rubem Fonseca, é legal dele porque ele é uma sucessão, né, com particularidades do que fez o Nelson Rodrigues, daquela questão da vida como ela é. E também de unir extremos de estratos sociais. E ele realmente para mim, ele é também uma inspiração, o Rubem Fonseca. Olha que legal! Pelo talento que ele tem, sempre teve erudito, né, de leitura desde jovem, de muito jovem. E essa capacidade de falar sobre as questões prosaicas, sobre a violência e sobre o lado não tão brilhante do mundo, que faz parte, essas emoções humanas, essas paixões que também estão na tragédia grega. E ele conseguiu traduzir isso de maneira muito interessante, assim. E o que eu acho mais fascinante de tudo é que ele tem já mais de 90 anos e ele segue escrevendo, ele está bastante lúcido, colaborando muito com a literatura. E sei lá, eu tô com 39 anos, não sei o que eu vou estar fazendo com 40, mas já até tô meio cansado, imagina com 90. Mas é muito similar, eu acredito, não li, mas... existe uma inspiração, assim, sim. Até é uma honra para mim. Ai, que legal. Aproximar, pelo menos, a ideia do que ele fez. Até porque ele é uma pessoa que tu admira bastante, um autor que tu admira bastante. Muito admirado por vários, formou vários autores. E eu acho que ele conseguiu elevar a literatura brasileira a um nível assim... É uma literatura brasileira com elementos universais de qualidade reconhecidos. Eu entrevistei o escritor cubano, autor do Homem que Amava os Cachorros, a história sobre o Trotsky. E ele citou o Rubem Fonseca, entendeu? Sim, um reconhecimento internacional. Rubem Fonseca é reconhecido em Portugal. E é legal tu conversar com um autor que nem o Leonardo Padura, assim, sabe? Saber que ele é um cara assim, que atingiu tanto dentro da literatura e teu país está representado ali por um pequeno autor ali, da fala que ele citou vários, Edgar Allan Poe, Gabriel Garcia Marques, mas está ali o Rubem Fonseca, é legal, assim, saber que a gente pode estar... cruzando fronteiras, né, através da literatura. Bacana. Nós cruzamos, com certeza. Sim. Bom, Jason, foi um prazer falar contigo. Já? Já passou muito rápido, né? Tá, se tu me permitir, então, claro. Só dizer aqui no www.facebook.com/O Negociador de Reféns. Esse livro é Os Negociadores de Reféns, né, no plural. Mas a página é O Negociador de Reféns ainda, porque a gente achou que não valia mudar toda uma estratégia de comunicação. Então, quem quiser encontra lá. É um livro independente, ali com bastante
bastante luta, assim, para poder divulgar, mas acho que deu certo, tanto que surgiu o segundo e, se Deus quiser, vai surgir o terceiro. Então temos novos projetos. Temos novos projetos para o ano que vem. Em cima disso, provavelmente, também. Tá, uma trilogia. Então eu já me sinto convidado então, para a edição 2017 da feira. Com então, certeza, tá. Já está convidado. Obrigado, Roberto. Valeu. Bom, então fechamos mais um programa Ponto a Ponto. Até a próxima. Obrigada. Show de bola, valeu. Ai,